Oi galera, quem fala aqui é Yuri Black, seja bem-vindo ao meu canal Yuri Batalha Mortal. Qualquer batalha mortais que vocês quiserem é só me pedir. Deixa seu Kamehameha no like para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para perder nenhuma notificação que o YouTube vai mandar, avisando que eu postei um vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo para o seu amigo e venha se tornar uma divindade Black. A batalha mortal de hoje será entre dois personagens muito poderosos. De um lado temos o Superman, a armadura cósmica, e do outro lado temos o Daishinkan, o sumo sacerdote. Eu vou começar analisando o nível do robô do pensamento. Feito de força, Superman, a armadura cósmica tão forte que ele foi capaz de segurar o limbo com apenas um dedo, sendo que o limbo possui incontáveis realidades e incontáveis dimensões. Ou seja, em força de levantamento de peso, a armadura cósmica possui uma força imensurável. A armadura cósmica é tão forte que na batalha contra o Mandrake, ambos os dois estavam destruindo as esferas dos monitores. Sendo que as esferas dos monitores é um domínio em que o limbo é minúsculo e onde as coisas é considerada massiva no limbo, agora são consideradas infinitesimais. É um mundo fundamental onde formas primárias de histórias, se escala espaço-tempo, existe em um nível ainda mais alto, onde tudo mais significativo, profundo e absoluto. O Superman, a armadura cósmica é tão forte que ele foi capaz de enfrentar um Mandrake que tinha a capacidade de destruir toda a existência, sendo que isso inclui a esfera dos monitores, sendo que as esferas dos monitores no mapa multiversal é um plano além das esferas dos deuses, sendo que a esfera dos deuses está além da Blade, que possui todas as dimensões, e a armadura cósmica matou o Mandrake. Então isso já escala o Superman armadura cósmica como nível multiversal. Agora eu vou analisar o nível de força do Daishinkan. Feitos de força, Daishinkan é tão forte que ele foi capaz de parar o soco de dois deuses da destruição com apenas um dedo. E lembrando, era o Bills e o Quintela, os dois deuses da destruição mais fortes. Sendo que Bills é tão forte que mesmo ele se contendo, as trocações de soco dele e do Goku estavam gerando ondas que estava atravessando todo o universo 7, e todo o macrocosmo do universo 7 estava sendo destruído, que possui diversas dimensões. Para termos uma pequena noção do quão forte é o Daishinkan, vamos utilizar o Whis para medir a força dele. O próprio Whis afirmou que ele não teria nenhuma chance contra o Daishinkan, sendo que o Whis é tão forte que ele foi capaz de derrotar o Goku Ultra Instinto Superior completo com apenas um chute, e o Goku ainda voltou na forma base, após ser atingido pelo chute do Whis. O Whis é tão forte que mesmo ele se contendo, ele parou o soco do Moro com apenas um dedo. Lembrando, o Moro estava colocando pressão no Goku, e o Goku é mais forte que o Jiren. O Jiren é tão forte que mesmo ele se contendo, com apenas um soco, ele foi capaz de destruir uma dimensão criada pelo Rito, que armazena o tempo e o espaço. Jiren é tão forte que mesmo ele se contendo, ele foi capaz de destruir uma prisão temporal. Foi dito pela própria Vados que o Jiren possui poderes que transcendem o tempo, ou seja, o Jiren se contendo possui um nível 4D. Goku e Shin Superior incompleto e o Jiren, ambos os dois são tão fortes que eles foram capazes de estremecer todo o mundo do vazio, que é uma dimensão infinita sem tempo e espaço. Broly e Jiren, ambos os dois no máximo, destruíram um tecido de realidade com apenas um soco. No filme do Broly, o Broly e o Gogeta destruíram uma realidade inteira com apenas um soco. Na saga Moro, o Goku menciona para o Moro que é a primeira vez que ele conheceu um inimigo tão forte como o Moro, ou seja, o Moro é muito mais forte que o Jiren e mais forte que o próprio Broly. Após o Moro atacar o Goku, o braço dele, após atingir o peitoral do Goku, o braço dele se quebrou. Mesmo o Moro tendo capacidade para destruir uma realidade na força bruta, o braço dele se quebrou após atingir o Goku. E após o Gás, o guerreiro mais forte do universo, dar um soco na cara do Goku, o Saiyajin sofreu apenas um arranhão no rosto. E mesmo o Goku tendo esse nível de resistência, o Whis derrotou ele com apenas um golpe. E o próprio Whis afirmou que ele não conseguia fazer nada contra o Daishinkan se os dois fossem lutar. E o próprio Whis menciona que no quesito de força bruta, o Daishinkan é o top 1 mais forte entre todos os universos. Então o Daishinkan poderia destruir 18 universos. E cada universo possui um macrocosmo que possui 4 espaço-tempos. Então o total Daishinkan poderia destruir 72 espaço-tempo.
E também existem diversos guias oficiais que afirmam que o outro mundo é uma dimensão que transcende o reino dos mortais. E tem outros guias oficiais que afirmam que o outro mundo é uma dimensão superior, ou seja, o Daishinkan tem a capacidade de destruir os 18 universos que possuem uma dimensão 5D. No quesito de força bruta, o Daishinkan pega nível Lua complexo multiversal. Feitos de resistência, a Super Minha Armadura Cósmica é tão resistente que ele foi capaz de resistir os golpes do Mandrake. Sendo que o Mandrake é tão poderoso que na batalha contra a Armadura Cósmica, ambos os dois estavam destruindo as esferas dos monitores. Sendo que as esferas dos monitores é um domínio que o limbo é minúsculo, e onde as coisas consideradas massivas no limbo agora são consideradas infinitesimais. É um mundo fundamental onde formas primárias de história, escala, espaço e tempo existem em um nível ainda mais alto, onde tudo é mais significativo, profundo e absoluto. A armadura cósmica resistiu a vários golpes do Mandrake, sendo que o Mandrake tinha a capacidade de destruir toda a existência, sendo que isso inclui as esferas dos monitores. Sendo que a esfera dos monitores no mapa multiversal é um plano além das esferas dos deuses, sendo que a esfera dos deuses está além do Blade, que possui todas as dimensões. E a armadura cósmica resistiu a vários golpes do Mandrake, ele ainda tem a capacidade de se adaptar. Isso coloca a armadura cósmica no nível de resistência nível universal. Agora eu vou analisar o quão resistente é o Daishinkan. Segundo o Whis, um anjo que viola a regra dos anjos, eles são destruídos sem deixar vestígios. O Whis afirma que a única maneira de um anjo deixar de existir são os anjos que lutam a sério. Ou seja, nem o próprio Senhor tem a capacidade de apagar um anjo da existência. Segundo o próprio Whis, o Senhor tem a capacidade de destruir toda a existência se ele quiser. A cosmologia de Dragon Ball possui em torno de 18 universos, e cada universo possui 4 espaço-tempos. Também existem diversos guias oficiais que afirmam que outro mundo é uma dimensão que transcende o reino dos mortais. E tem outros guias oficiais que afirmam que outro mundo é uma dimensão superior. Ou seja, o Zeno-sama tem a capacidade de destruir toda a existência do mundo que possui uma dimensão 5D. Então Zeno-sama se escala a nível Lua complexo multiversal. Mesmo Zeno-sama possuindo esse nível de poder altíssimo, ele não tem capacidade para matar o Daishinkan. Feitos de velocidade, agora eu vou analisar o quão rápido é o Super Minha Armadura Cósmica. O robô do pensamento ele existe na esfera dos monitores, onde é um lugar que tudo é diferente, incluindo os conceitos de tempo ou espaço. Ou seja, o robô do pensamento possui uma velocidade imensurável, o tempo para ele é irrelevante. Para sabermos o quão rápido é o Daishinkan, vamos comparar ele com Whis. Para sabermos o quão rápido é o Daishinkan, vamos comparar ele com Whis. Na saga Black, o Whis voou do universo 7 até o universo 10, sendo que no mesmo momento que o Goku entra na corporação cápsula para pegar o combustível para a máquina do tempo, o Whis chegou no universo 10, ou seja, o Whis atravessou 3 universos em questão de 5 minutos. Sendo que o nosso universo possui 93 bilhões de anos-luz, o Whis atravessou 3 universos. Ou seja, o Whis atravessou 276 bilhões de anos-luz em questão de 5 minutos. Para o Whis ter cruzado essa distância em 5 minutos, ele teria que ter uma velocidade de 30 quadrilhões de vezes a velocidade da luz. E o Whis afirmou que ele não ia conseguir acompanhar o ritmo do Daishinkan. Então, ao total, o Daishinkan possui uma velocidade de 32,7 bilhões e 406 trilhões de quilômetros por hora. Para vocês terem uma pequena noção do quão rápido é o Daishinkan, com esse nível de velocidade ele daria 12 bilhões de voltas ao redor da nossa Via Láctea. Em apenas um segundo ele daria 12 bilhões de voltas ao redor da Via Láctea. Técnicas, agora eu vou mostrar os poderes do robô do pensamento. Ele possui característica física sobre-humana, inteligência genial, existência abstrata tipo 1, existência transcendente tipo 2, distorção da realidade, tamanho grande tipo 11, incorporealidade, intangibilidade, manipulação conceitual tipo 1, autoconceito, autossustento tipo 1, 2 e 3, consciência cósmica, instintivamente sentiu a verdade sobre a natureza da realidade. Ele possui poder de voo, ele possui a visão de calor, ele pode se adaptar a qualquer ameaça, como ele se adaptou ao próprio Mandrake, derrotou o Mandrake. Ele possui a consciência da quarta parede, alcançando direção ao leitor. Ele possui a resistência da manipulação do enredo,
Quando foi criada uma hype história para tentar destruir ele, ele resistiu. Técnicas do Daishinkan: ele possui características físicas sobre-humanas, ele possui super sentidos aprimorados. O Daishinkan também possui uma telepatia multiversal, pois ele tem a capacidade de se comunicar com os anjos que estavam nos seus universos, e o sumo sacerdote estava no mundo do vazio, que fica além dos 12 universos. O Daishinkan também possui clarividência, pois o Daishinkan possui a capacidade de ver tudo o que acontece nos outros universos. O Whis também tem a capacidade de ver acontecimentos do presente e do passado através de seu cajado. O Daishinkan, mesmo estando fora dos 18 universos, ele foi capaz de ver o seu filho Meros, que estava em outra dimensão, lutando contra o Goku. O Daishinkan também pode abrir buracos dimensionais para ele viajar entre as dimensões. O Daishinkan também pode apagar seres mortais da existência e reviver eles como mortal, retirando os poderes que você possui geneticamente. Na saga Moro, o Daishinkan apagou o Meros da existência e logo em seguida ele reviveu o Meros como mortal. O próprio Daishinkan afirma que o Meros perdeu todos os seus poderes de anjo. Ele pode teletransportar os deuses da destruição que estavam nos seus universos. Ele também pode teleportar a si próprio. Daishinkan também pode utilizar barreiras de Ki para proteger ele ou para proteger outros seres. O sumo sacerdote também pode utilizar telecinese. A telecinese dele pode se igualar com a telecinese da Vados, sendo que a Vados pode carregar super esferas do dragão que são maiores que o próprio planeta Terra, apenas utilizando a sua telecinese. Ele também tem a capacidade de manipular a matéria, pois o Daishinkan foi capaz de criar um cubo feito de Katin-Katin, que é o material mais resistente do universo 7. O Daishinkan também manipulou a matéria no torneio do poder, fazendo que a arquibancada diminuísse de tamanho. Ou seja, ele pode diminuir ou aumentar o tamanho de qualquer coisa. O Daishinkan também mostrou uma mini versão do mundo do vazio que ele criou. Ele também pode manipular o tempo e o espaço, pois o mundo do vazio é uma dimensão infinita sem tempo e espaço. E o Daishinkan colocou tempo e espaço no reino do vazio. Ele também manipulou a gravidade no mundo do vazio para que todos os participantes sentissem a gravidade do seu planeta natal. O sumo sacerdote, ele também tem a capacidade de anular as técnicas, como ele próprio impediu que qualquer guerreiro na arena voasse. O Daishinkan também possui instinto superior completo. E segundo o Whis, o outro instinto do Daishinkan é o de mais alto nível e foi confirmado. Os anjos sempre estão nesse estado com outro instinto ativado o tempo todo. O Daishinkan também pode alterar a realidade, pois no torneio de exibição do Zeno-sama, ele alterou a realidade, fazendo com que o Goku, Gohan e o Buu e o pai da Videl atravessassem a arena. No torneio do poder, após o Daishinkan levantar sua mão, ele alterou a realidade do mundo do vazio. O mundo do vazio, que estava com a sua cor toda roxa, ele ficou verde. Até o próprio Goku ficou impressionado com tal feito do sumo sacerdote. Inteligência. O Super Minha Armadura Cósmica, ele possui uma consciência cósmica. Ele sabe que ele está dentro de uma história fictícia. Ele também tem a consciência da quarta parede. O robô do pensamento foi feito e criado por puro pensamento. No quesito de inteligência, o Daishinkan não mostrou muitos feitos de inteligência, mas eu coloco ele no nível médio de inteligência. Ele é um dos seres mais inteligentes de todo o verso de Dragon Ball Super. Feitos de poder destrutivo, o Super Minha Armadura Cósmica é tão poderoso que na batalha contra o Mandrake, ambos os dois estavam destruindo as esferas dos monitores, sendo que as esferas dos monitores é um domínio que o limbo é minúsculo, onde as coisas são consideradas massivas no limbo, agora são consideradas infinitesimais. É um mundo fundamental que formas primárias de histórias, escala, espaço-tempo, existe um nível ainda mais alto, onde tudo é mais significativo, profundo e absoluto. O Super Minha Armadura Cósmica é tão poderoso que ele foi capaz de enfrentar Mandrake, que tinha a capacidade de destruir toda a existência, sendo que isso inclui as esferas dos monitores. Sendo que as esferas dos monitores, no mapa multiversal, é um plano da além das esferas dos deuses. Sendo que as esferas dos deuses está além do Blade, que possui todas as dimensões. O Armadura Cósmica matou Mandrake. Isso já coloca a Super Minha Armadura Cósmica no nível multiversal. Agora eu vou analisar o poder destrutivo do Daishinkan.
feitos de força. O Daishinkan é tão forte que ele foi capaz de parar o soco de 2 deuses da destruição, com apenas o seu dedo. E o Daishinkan ainda estava se contendo, sendo que Bills é tão forte que mesmo ele se contendo, as trocações de soco dele e do Goku estavam gerando ondas que estavam atravessando por todo o Universo 7, e o Universo 7 estava sendo destruído. Para termos uma pequena noção do quão forte é o Daishinkan, vamos utilizar o Whis para medir a força dele. O próprio Whis afirmou que ele não teria nenhuma chance contra o Daishinkan, sendo que o Whis é tão forte que ele foi capaz de derrotar o Goku Shin Superior completo com apenas um chute. E o Goku ainda perdeu sua transformação do Shin Superior completo, voltando para sua forma base, após ser atingido pelo chute do Whis. O Whis ele é tão forte que mesmo ele se contendo, ele parou o soco do Moro com apenas um dedo. Lembrando, o Moro estava colocando pressão no Goku Shin Superior completo. O Goku Shin Superior completo é mais forte que o Jiren. O Jiren é tão forte que mesmo ele se contendo, com apenas um soco ele foi capaz de destruir uma dimensão criada pelo Rito, que armazenava o tempo e o espaço. Jiren é tão forte que mesmo ele se contendo, ele foi capaz de destruir uma prisão temporal. Foi dito pela própria Vados que o Jiren possui poderes que transcendem o tempo, ou seja, Jiren se contendo já possui um nível 4D. Goku Shin Superior incompleto e o Jiren se contendo são tão fortes que eles foram capazes de estremecer todo o mundo do vazio, como uma dimensão infinita sem tempo, sem espaço. Jiren e o Broly são tão fortes que ambos os dois no máximo destruir um tecido da realidade com apenas um soco. No filme do Broly, o Broly e o Godita destruíram uma realidade inteira com apenas a colisão de seus punhos. Na saga Moro, o Goku menciona para o Moro que é a primeira vez que ele conheceu alguém tão forte quanto o Moro. Ou seja, o Moro é superior ao Jiren e é superior ao Broly. Após o Moro atacar o Goku, o braço dele se quebrou após ele atingir o peitoral do Goku. Mesmo o Moro tendo a capacidade de destruir uma realidade inteira na força bruta, o braço dele se quebrou após ele atingir o peitoral do Goku Shin Superior completo. Gaiz, o guerreiro mais forte do universo, após ele dar um soco na cara do Goku, ele fez o Saiyajin sofrer apenas um arranhão no rosto. E mesmo o Goku tendo esse nível de resistência, o Whis derrotou ele com apenas um golpe. E o próprio Whis afirmou que ele não conseguia fazer nada contra o Daishinkan, que o Daishinkan é muito mais forte que ele. O próprio Whis afirma que no quesito de força bruta o Daishinkan é o top 1 mais forte entre todos os 18 universos. Então o Daishinkan poderia destruir os 18 universos, sendo que cada universo possui um macrocosmo que possui 4 espaços-tempo. Então a total Daishinkan poderia destruir 72 espaços-tempo. E também existem diversos guias oficiais que afirmam que o outro mundo é uma dimensão que transcende o reino dos mortais. E tem outros guias oficiais que afirmam que o outro mundo é uma dimensão superior. Ou seja, o Daishinkan tem a capacidade dele destruir os 18 universos que possuem uma dimensão 5D. No quesito de força bruta, o Daishinkan pega nível Low Complexo Multiversal. Após toda essa análise, o vencedor dessa batalha mortal é o Superman Armadura Cósmica. Agora eu vou analisar e mostrar com fatos qual a armadura cósmica é superior ao Daishinkan. No quesito de força bruta, o Superman Armadura Cósmica possui um nível Universal. Já o Daishinkan possui um nível Low Complexo Multiversal. Só para vocês terem uma noção de quantas vezes o Superman Armadura Cósmica é mais forte que o Daishinkan, em comparação de peso é como se o Daishinkan fosse uma pena e o robô do pensamento fosse o universo. Ou seja, a armadura cósmica é imensuravelmente mais forte que o Daishinkan. No quesito de resistência, a armadura cósmica possui um nível universal. Já o Daishinkan possui um nível de resistência Low Complexo Multiversal. Só para vocês terem uma pequena noção de quantas vezes a armadura cósmica é mais resistente que o Daishinkan, em comparação no quesito de resistência, é como se o Daishinkan fosse o ar e o Superman Armadura Cósmica fosse o universo. A mesma diferença que há entre a resistência do ar e o universo é a diferença que há entre a resistência do Sumo Sacerdote e do Armadura Cósmica. Ou seja, a Armadura Cósmica é imensuravelmente mais resistente que o Daishinkan. No quesito de velocidade, o Superman Armadura Cósmica possui uma velocidade imensurável. Já o Daishinkan possui uma velocidade de 30 quadrilhões de vezes a velocidade da luz.
Só para vocês terem uma pequena noção de quantas vezes a armadura cósmica é mais rápido que o sumo sacerdote, é como se o Daishinkan fosse uma lesma e a armadura cósmica fosse o Flash. A mesma diferença que há entre a velocidade de uma lesma e o Flash é a diferença que há entre a velocidade do Daishinkan e a armadura cósmica. Então o Superman armadura cósmica é infinitamente mais rápido que o Daishinkan. No quesito de poder destrutivo, o Superman armadura cósmica possui um nível ultiversal. Já o Daishinkan possui um nível complexo multiversal. Só para vocês terem uma pequena noção de quantas vezes a armadura cósmica é mais poderoso que o Daishinkan, em comparação de tamanho, é como se o Daishinkan fosse um grão de areia e o robô do pensamento fosse o universo, ou seja, a armadura cósmica é imensuravelmente mais poderoso que o Daishinkan. No quesito de inteligência, Superman armadura cósmica possui consciência da quarta parede. Ele possui uma consciência cósmica, ele é feito de puro pensamento. O robô do pensamento sabe que ele é um personagem de uma história em quadrinho. Já o Daishinkan, no quesito de inteligência, ele nunca mostrou muitos feitos. Mas por ele ser aquele que toma todas as decisões acima até do Zen'O, eu coloco ele entre os mais inteligentes do universo em Dragon Ball. Desvantagens e vantagens. Agora eu vou analisar as desvantagens do Daishinkan. Se o Daishinkan tentasse enfrentar a armadura cósmica no mano a mano, ele seria humilhado, pois a armadura cósmica é muito mais forte e muito mais rápido que o sumo sacerdote. Qualquer soco ou chute que o Daishinkan tentasse acertar na armadura cósmica, o robô do pensamento ia se esquivar facilmente. Em primeiro lugar, que o Daishinkan nem ia ver a armadura cósmica se movendo, pelo nível de velocidade da armadura cósmica. O anjo ia ficar congelado por causa da velocidade da armadura cósmica. Tudo ao seu redor ia ficar em câmera lenta, e se por acaso o Superman armadura cósmica deixasse o Daishinkan atingir ele com seus socos ou chute, ao contrário do Moro, que teve seus braços quebrados após atingir o peitoral do Goku, o braço do Daishinkan ou sua perna teria sido destruídas após ele atingir a armadura cósmica. Mesmo que o Daishinkan atingisse a armadura cósmica com rajadas de Ki, a armadura cósmica ia resistir. Isso não faria nenhum arranhão no Superman armadura cósmica. E mesmo que ferisse o robô do pensamento, ele tem a capacidade de se adaptar a qualquer ameaça, ou seja, qualquer ataque que ferisse a armadura cósmica, após ele se adaptar, não ia mais surtir efeito nele. Mesmo que o Daishinkan utilizasse os seus campos de força, a armadura cósmica poderia destruir facilmente com apenas um espirro. Mesmo que o Daishinkan podendo voltar no tempo, isso não afetaria o robô do pensamento, pois ele transcende o tempo. Mesmo que o Daishinkan tentasse apagar a armadura cósmica da existência e retirar os seus poderes, isso não funcionaria, pois a armadura cósmica é muito mais poderoso que o Daishinkan. E mesmo que o Daishinkan tenha um instinto superior mais refinado que do seu filho Whis, isso de nada serviria, pois sabemos, por mais que o instinto superior tenha um tempo de reação zero, se o seu oponente for muito mais rápido e mais poderoso que o usuário dessa técnica, vai ser derrotado facilmente, assim como o Frieza Black nocauteou o Goku instinto superior ao lado do Vegeta Ego superior facilmente. A última desvantagem do Daishinkan é que, segundo o próprio Daishinkan e o Whis, os anjos não podem lutar a sério e entrar numa luta de vida ou morte. Eles podem lutar só na intuição de treinar alguém, assim como o próprio Whis já treinou o Goku e Vegeta e o próprio Meros treinou o Goku. Segundo o Whis, os anjos que lutam a sério, eles são apagados da existência sem deixar vestígios. Na saga Moro, após o Meros utilizar todo o seu poder, ele foi apagado da existência, ou seja, se o Daishinkan lutasse a sério contra a armadura cósmica, ele seria apagado da existência, ele próprio iria se autodestruir. E a armadura cósmica não possui nenhuma desvantagem. Agora eu vou analisar as vantagens do Superman armadura cósmica nessa batalha. Ele é muito mais forte que o Daishinkan, ele poderia destruir o Daishinkan com espirro ou com peteleco. Ele também é infinitamente mais rápido que o sumo sacerdote. O Daishinkan ia ficar congelado no tempo por causa da velocidade do robô do pensamento. A armadura cósmica poderia destruir o Daishinkan também utilizando a sua visão de calor. Ele poderia congelar o Daishinkan utilizando seu super congelante, ele poderia ficar intangível,
Ele poderia se adaptar igual ele fez na luta contra o Mandark, ele poderia apagar o Daishinkan da existência. O Armadura Cósmica possui infinitas maneiras de solar facilmente o Daishinkan. Não importa o que aconteça, o Armadura Cósmica pode manipular o roteiro para que ele não perca a luta contra o Anjo, mas ele nem iria precisar disso, pois o Armadura Cósmica sola todo o verso de Dragon Ball Super facilmente, pode mandar os Anjos, Guarda do Zenhou, os dois Zeno e até o próprio Super Shenlong, até o próprio Zarama. Pode juntar toda a cosmologia de Dragon Ball Super com a Armadura Cósmica, mata todo mundo com espirro. Oi galera, quem fala aqui é Yuri Black, seja bem-vindo ao meu canal Yuri Batalha Mortal. Qualquer batalha mortal que vocês quiserem é só me pedir. Deixe seu Kamehameha no like para ajudar o canal, se inscreva e ative o sininho para vocês perderem nenhuma notificação dos vídeos novos que eu vou postar aqui no canal. Compartilhe meu vídeo para o seu amigo e venha se tornar uma divindade Black. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo analisando e mostrando todas as técnicas do Daishinkan, é só pedir nos comentários. Ou se vocês quiserem que eu faça um vídeo analisando o quão poderoso é o Goku, o nível de poder destrutivo dele, é só deixar nos comentários também. Valeu, fui!